Olá pessoal, boa tarde. No caso aí para vocês, talvez boa noite, né? O pessoal vai assistir o vídeo à noite. Mas enfim, a gente falou na última aula, né? Na aula passada, da semana passada, a gente começou a falar um pouco sobre a gerenciamento de cadeias de suprimento, né? E aí nós falamos lá um pouco dos conceitos integrados, né? Da cadeia de suprimento, refrescamos um pouco sobre a logística, né? E a gestão da cadeia de suprimento. Temos algumas definições, falando dos objetivos, né? Qual que é o objetivo de você fazer uma gestão nessa cadeia de suprimento? É o foco no cliente final. Isso aí nós já vimos na aula anterior. Que existem algumas barreiras, né? Que dentro dessas barreiras a gente pode considerar aí um pouco até de vaidade das pessoas. E acontece erros de informação dentro de uma cadeia de suprimentos. Como exemplo, de um telefone sem fio. Vocês lembram essa brincadeira de criança que a gente fazia do telefone sem fio? Né? Fazia uma fila de crianças, né? De amiguinhos, aí um falava uma coisa no ouvido de um que ia passando para o outro, para o outro, para o outro. Lá no final chegava uma informação totalmente diferente daquela que tinha começado inicialmente. Alguns no meio do caminho sacaneavam, né? Passava a informação errada, né? Contava, mudava a historinha, só para que lá na frente a pessoa falasse besteira. No mercado não é diferente, né? Tem alguns mal intencionados que às vezes acabam prejudicando a cadeia de suprimento, porque são pessoas, né? Infelizmente são pessoas. Mas assim, o objetivo principal é dar o melhor atendimento. Então tem que ter uma certa seriedade na cadeia de informação, dentro da cadeia de suprimento com relação às informações, às atitudes, né? A você cumprir prazos, esse tipo de coisa. Tá? É óbvio também que existe, como cada empresa são administradas por. As empresas, de uma forma geral, são administradas por pessoas e as pessoas são vaidosas, né? Então, essas coisas que prejudicam um pouco. Mas existe uma dinâmica dentro da cadeia de suprimentos que é com relação. Teve um americano lá no início da década de 60 chamado Jay Forrester. Ele desenvolveu essa dinâmica na cadeia de suprimento, onde ele comprova que uma uma pequena oscilação na demanda lá do consumidor final, ele pode acarretar seriamente algumas oscilações, né, acarreta umas oscilações muito grandes, né, nas camadas da cadeia de suprimento. Né? Então vamos lá a partir da seguinte premissa. Tá? Eu só vou aumentar, vou colocar aqui melhor a nossa apresentação. Fica melhorzinho aqui, vamos ver se ela vai entrar. Opa, entrou. Aqui, maravilha. Voltando. Tá? Nessa dinâmica da cadeia de suprimentos, nós vamos resolver um exercício. Ele é simples, né? Ele é simples. É uma tabela que eu vou colocar, vou explicar essa tabela para vocês, e aí na aula do dia 9 de abril, que é hoje à noite, a gente vai resolver esse exercício e tirar dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Essa aula aqui eu vou gravar, vou disponibilizar para vocês que vocês assistam antes da aula de hoje. Então tá. O Jay Forrester ele partiu do seguinte princípio: todos os estágios na cadeia de suprimento trabalham com o princípio de que eles devem manter um estoque por período, em estoque um período de demanda, pelo menos. E é assim que funciona. Quando a gente ouve, por exemplo, no jornal à noite, né, o jornal pela televisão, que o apresentador fala assim: olha, houve uma oscilação negativa, uma queda na venda de veículos em 5% ou em 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Aí passam alguns dias, esse mesmo apresentador na televisão ele vai e diz assim: a empresa Ford, Fiat, Chevrolet, GM, né, Volkswagen, Toyota, enfim, essas montadoras que tem no Brasil, elas anunciam, por exemplo, uma demissão em massa de 2.000 funcionários. Né? Não são bem as montadoras que anunciam isso daí, na verdade, são as empresas coligadas, né, que são ligadas a essas
montadora. Então, eles partem do princípio, o J. Forrester, ele partiu do princípio que para você, para que cada empresa dessa cadeia, ela tem que ter pelo menos uma quantidade em estoque, que a gente chama de estoque final. Vocês lembram da aula de contabilidade, né? Estoque inicial, estoque final. Tem que ter em estoque final pelo menos o equivalente a um período de demanda. Então, vamos dizer assim, se a demanda anterior foi de 500 unidades, eu tenho que manter no meu estoque final 500 unidades. Tá? E a decisão de quanto que eu vou produzir, ela foi governada por uma relação. Eu coloquei elas aqui, mas o que mais importa dessas relações, deixa eu pegar o meu ponto laser aqui, tá? O que mais importa dessa relação, né, vamos dizer assim, é essa daqui, ó, essa final. Mas vamos lá. Então, assim, o estoque inicial, né, o que eu tenho no meu estoque inicial, mais o que eu vou produzir, ele tem que ser igual à demanda mais o estoque final. Mas aí a demanda ela tem que ser igual ao estoque final também. Então, aqui, ó, o estoque final, o estoque inicial mais a taxa de produção é igual a 2 vezes a demanda. Por quê? É isso que eu falei aqui atrás, ó. Porque o estoque final deve ser igual à demanda. Então, ó, a demanda ele tem que ser... Esse valor é igual a esse. A soma desses dois aqui dividido por 2 dá igual a demanda e dá igual ao estoque final. Né? Ou seja, a demanda e o estoque final tem que ser igual. Então, por isso que é 2 vezes a demanda, ou 2 vezes o estoque final, não importa. Né? A demanda, ou a soma da demanda mais o estoque final, é a mesma coisa. Tá? Então, assim, para que eu possa calcular qual que é a minha taxa de produção, o que eu devo fazer? Eu devo pegar a demanda, que é esse cara aqui, ó, né? É uma formulazinha simples. Ó. Eu pego a demanda, multiplico por 2 e subtraio o meu estoque inicial. O quanto que eu iniciei naquele período. Né? Esse daí vai ser o valor da minha produção. Por quê? Porque eu vou ter o valor para atender a demanda e o mesmo valor da demanda eu deixo ele como um estoque final, subtraio lá o que eu tinha inicialmente, é isso que eu tenho que produzir. Simples assim, tá? Por isso que ele coloca aqui, ó, todos os estágios na cadeia de suprimentos trabalham com o princípio de que eles devem manter em estoque um período de demanda, tá? Então, essas relações aqui, ó, se a gente pegar basicamente a taxa de produção igual a 2 vezes a demanda menos estoque inicial, a gente mata o exercício, né? E a gente entende, tá? O exercício ele é simples, o cálculo ele não é fácil, ele é fácil demais. O que a gente tem que entender é o que está acontecendo, é analisar esse cálculo. E é isso que é importante nessa cadeia de J. Forrester, ou o efeito chicote que a gente chama. Vocês já viram como é que é o chicote? Você dá uma balançadinha assim e ele vai aumentando a onda. É mais ou menos isso. Então vamos entender lá. Ó. Essa aqui, ó, flutuação dos níveis de produção ao longo da cadeia de suprimento, devido a uma pequena mudança na demanda do cliente final. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse círculozinho daqui. Melhor assim. Isso. Vamos lá. Eu tenho aqui, vamos ter uma tabela aqui com 6 períodos, tá? E aí eu tenho aqui a montadora de equipamentos. Para ficar fácil da gente entender, vamos dar como exemplo uma montadora de veículos. Aqui, ó, equipamentos aqui pode ser eletrodoméstico, equipamento eletrônico, pode ser qualquer tipo de equipamento. Mas vamos considerar aqui nesse exemplo que seja uma montadora de veículos, tá ok? Então vamos lá. Essa montadora de veículos, ela tem uma demanda, uma venda de 100 unidades, 100 veículos, tá? E aí o fornecedor da primeira camada, nós temos aqui o fornecedor da primeira camada, da segunda camada e da terceira camada. Então, só para a gente entender. O fornecedor da primeira camada, por exemplo, ele fornece, vamos colocar, vamos pegar um exemplo para ficar claro de entender. O que é o fornecedor de primeira, segunda e terceira camada? Vamos considerar que o fornecedor de primeira camada, ele fornece o componente de freio que vai equipar esse veículo aqui, que a montadora vai precisar desse componente de freio. Nesse componente de freio, ele exige, por exemplo, 2 placas eletrônicas. Tá?
ou uma placa, vamos dizer uma placa, só para ficar mais fácil o exemplo. Então, dentro desse componente de freio, vai uma placa eletrônica, tá? Então, para que esse cara consiga produzir o componente de freio, esse cara da primeira camada, para fornecer para a montadora de veículos, ele precisa comprar desse cara aqui da segunda camada, ele precisa comprar essa placa que vai dentro desse componente de freio. O componente de freio precisa da placa. O cara que fabrica essa placa aqui, da segunda camada, ele precisa dessa empresa da terceira camada, desse fornecedor de terceira camada, que ele vai entregar o quê? Ele vai entregar, por exemplo, eu não entendo, tá, gente? Estou chutando aqui só para a gente entender. É uma informação didática e não real de mercado, tá? Não sei se na montadora é isso que acontece. Mas vamos dizer que o fornecedor de terceira camada, ele precisa entregar um chip, e esse chipzinho vai dentro da placa, e essa placa vai dentro do componente de freio, e o componente de freio é vendido, é entregue para a montadora de veículos, que é um insumo, é um equipamento, né, que vai fazer parte do carro. Tá? Então, quando você pisa no freio do carro, você está utilizando o componente de freio que tem uma placa dentro dele, e dentro dessa placa tem um chip. Sei lá, se tem chip, acho que nem tem chip no componente de freio, mas enfim, só para a gente entender, tá? Até porque é componente de freio, não é celular. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Eu tenho uma demanda de 100 veículos, então eu tenho aqui, ó, estoque inicial. Então, pega sempre assim, ó, esse aqui é período, ó. Nesse período aqui, ó, nesse primeiro período, eu comecei com um estoque de 100 unidades. Se eu tenho uma demanda de 100, eu tenho que ter o quê? 100 unidades de estoque final. Vocês lembram da nossa relação, ó? Para eu ter, vamos voltar lá, gente, ó. Para eu ter, cadê o cara aqui? Volta aí, filho. Aí. Para eu ter um estoque final, esse estoque final, ele tem que ser igual à minha demanda, ó. O estoque final deve ser igual à demanda. O estoque final igual à demanda, não esqueçam disso. Bom, vamos voltar lá para o nosso exercício. Se eu tenho uma demanda de 100, o meu estoque final vai ser 100. Porém, eu já tenho 100 unidades no meu estoque inicial. Então, eu preciso produzir quanto? Simples, né? Olha, a taxa de produção, esse aqui é o X, ó. Esse cara aqui é o X, é esse cara aqui, ó. 2 vezes a demanda, seria 2 vezes 100, que dá 200, menos o estoque inicial, 100. É isso que eu preciso produzir. Bom, para eu produzir esse veículo aqui, ó, esses 100 veículos, eu preciso de 100 componentes de freio. Então, a produção desse cara aqui, ó, vai ser a demanda dessa primeira camada, porque para aquela montadora montar 100 veículos, 100 carros, ela precisa de 100 componentes de freio. Então, se ela precisa de montar 100 carros, ela vai precisar de 100 componentes de freio. Então, esse 100 aqui, ó, é a demanda dessa primeira camada. Tá? Então, o que a montadora precisa produzir é a demanda da primeira camada. Então, a primeira camada ela tem uma demanda de 100. Se a demanda é igual ao estoque final, então vai ficar 100 aqui mesmo. Mas eu começo aqui com o estoque inicial de 100 unidades. Então, eu preciso produzir quanto? 100 vezes 100, né, que é 2 vezes a demanda, está aqui embaixo, ó, 2 vezes a demanda, menos o meu estoque, 2 vezes esse cara aqui, menos esse cara aqui, eu vou precisar produzir 100 unidades. Para eu produzir 100 componentes de freio, eu preciso que a segunda camada me forneça 100 unidades de placas. Tá? Então, essa aqui, a minha produção é a demanda dessa camada aqui. Ela vai fornecer 100 unidades de placa para mim, vai deixar 100 de estoque final, porque o estoque final tem que ser igual à demanda sempre. Eu começo aqui também com estoque inicial de 100, então eu preciso produzir 100 unidades. Para a terceira camada, né, o fornecedor de terceira camada, então assim, para o cara da segunda camada produzir 100 unidades de placas, ele vai precisar de 100 unidades de chip. Então, a demanda da terceira camada é esse 100. Ele tem que manter estoque final quanto? Igual a demanda, 100. Só que eu já tenho estoque inicial de 100. Então, eu preciso produzir 100.
Tá claro isso para vocês, gente? É simples, né? Quando a gente fala em 100 aqui, talvez confunde um pouco. Mas agora vamos ver o que acontece no nosso segundo período. Vejam que interessante. Houve uma queda na demanda 5%. Deixou de vender 5% de veículos. Né? O consumidor final lá não comprou. Coronavírus, tem que ficar em casa, não vou comprar carro porra nenhuma, vamos prorrogar mais para frente. Então, esse mês de março, mês de abril aí, nós tivemos uma queda de demanda, uma queda de compra de carro, ou seja, o consumidor final não foi à concessionária de veículos comprar um carro novo. Então, se ela não foi comprar, ficou lá para vender, a demanda caiu em 5%. Tá? 5% das pessoas não foram comprar carro. Bom, se a demanda passou a ser 95 unidades e o que rege, vamos voltar lá, gente, ó, o que rege, o que governa essa relação aqui, ó, não é manter um estoque final, aliás, manter o estoque final igual à demanda? Então vamos lá, ó, volta aqui no exercício, ó. Se a demanda final minha se a demanda minha é 95, eu tenho que manter o estoque final de 95. Para eu manter o estoque final de 95, considerando que eu já tenho um estoque inicial de 100 unidades, quanto que eu preciso produzir? Tá? Então vamos lá. Ó. A taxa de produção, esses 90 aqui, ele vai ser igual a 2 vezes a demanda. 90, a demanda é 95, 95 vezes 2, 190. 190 menos 100 que eu já tenho do estoque inicial, 190 menos 100, 90 é quanto eu preciso produzir. Ó, tenham em mente o seguinte, ó, cabeção, presta atenção aqui para não fazer merda depois. Olha para mim, ó. Olha para mim não, olha para a tela. Aqui, ó. Essa primeira linha aqui, ó, é sempre, juro por Deus, estoque inicial. E essa segunda linha aqui, ó, sempre, juro por Deus, estoque final. Tá bom? Vamos lá, então. Bom, se eu vou produzir 100 unidades, né? Se eu vou montar só 100 carros, quer dizer que eu vou precisar de quantos componentes de freio? 90 carros. Eu vou montar, vou produzir, vou fabricar só 90 unidades. Essa é a minha taxa de produção, 90 unidades. Só que para eu produzir 90 unidades, eu vou precisar de quantos componentes de freio? De 90. Né? Então, ó, para a primeira camada, a queda que aqui era 5%, para a primeira camada já passa a ser 10%. Por quê? Eu tenho uma demanda de 90 unidades, tá? O meu estoque final tem que ser igual à minha demanda, ou seja, vai ser as 90 unidades, só que eu parto aqui, ó, do estoque inicial de 100. Paulinho, da onde que saiu esse estoque inicial de 100? Do estoque final do período anterior. Vocês lembram do Giovanni? Gente, a contabilidade registra os fatos, né? Você lembra que o Giovanni fala isso para nós? Ele falou para mim também, que ele deu aula para mim. O que isso quer dizer, gente? O estoque final do período anterior, ele é igual ao estoque inicial do período seguinte. Se o estoque final do período 1 era 100 unidades, o estoque inicial do período 2 vai ser 100 unidades. Ele só faz o quê? O que a gente chama na contabilidade de transporte de saldo. Eu fiz um transporte, eu transportei o saldo, tirei desse período e joguei para o período seguinte para a gente ter o fio da meada aqui, tá? Então vamos lá. 90 vezes 2, a demanda vezes 2 dá 180. Eu tenho, então, como eu falei para vocês, o estoque inicial, que é o estoque final do período anterior, de 100 unidades. 180 menos 100 placas que eu já tenho prontas, eu só vou precisar produzir 80 placas. Bom, se eu vou precisar produzir somente 80 placas, o cara da terceira camada, ele está ferrado. Por quê? Porque ele vai ter que deixar em estoque final 80 unidades, que é igual a demanda dele de 80 unidades, mas ele já tem lá no estoque inicial 180 unidades. Aliás, desculpa, 100 unidades. Então, 160, 2 vezes 8, 16. 160 aqui, ó, 2 vezes esse daqui, ó, esse e mais esse, tá? Que é a mesma coisa. Ou estoque final mais demanda, ou 2 vezes a demanda. Eu coloquei 2 vezes a demanda, que é mais simples da gente fazer o cálculo, tá, gente? Então, ó, 2 vezes a demanda, 2 vezes 8, 16. Menos 100 que eu tenho em estoque, eu vou precisar produzir 100 unidades.
Gente, ó como é que a coisa vai apertando. Quando há uma queda de 5% na demanda, o fornecedor da segunda camada ele já está ferrado. Ele já teve uma queda aqui de 60%. Por quê? Eu só preciso produzir 60 plaquinhas para ir dentro do componente desse cara aqui da primeira camada. Só que assim, se esse aqui tá ferrado, o cara da terceira camada, esse sim tá fudido de vez. Esse aqui pode, né, ferradíssimo. Se ele não tiver, como diz o Zeca Pagodinho, bala na agulha, ele tá fudido. Né? Tá igual comerciante em época de coronavírus. Né? Não pode abrir a porta e tem que pagar as contas. Então fica assim, ó. A demanda para o cara da terceira camada aqui, para essa empresa aqui, para esse fornecedor aqui, é de 60 unidades. Por quê? Esse cara da primeira camada falando assim, ó, eu só vou produzir 60 placas. Então eu só preciso de 60 chips. Se eu não me entrega mais do que 60 que eu não preciso. Beleza, então tá. A demanda para esse cara aqui é de 60, ele tem que deixar no estoque final dele 60 unidades, só que ele já tem, ó, lá no estoque inicial, ele já tem 100 unidades. Aí fudeu de vez, hein? Ó, 60 vezes 2, 2 vezes 6, 12. 120. 120 unidades. Só que ele já tem 100 no estoque. Então ele vai produzir 20 unidades. Vocês perceberam? Quanto maior a cadeia de fornecimento, essa gestão que você tem que fazer na cadeia de suprimento, ela é um tanto quanto árdua, principalmente para os fornecedores de segunda, terceira, quarta, quinta camada, sei lá, tá? Porque, ó, uma queda de 95% na venda levou a uma queda na produção de 80% para a empresa, para o fornecedor da terceira camada. Isso no segundo período. Em se permanecendo essa demanda de 95%, a situação vai ficando cada vez mais crítica, né? Só para vocês terem uma ideia, esse cara da terceira camada, vocês pegaram o raciocínio disso aqui? Tá? Eu vou deixar disponível. Quem não entendeu esse raciocínio aqui, depois a gente refresca na aula de hoje, tá bom? Então, ó, ele só vai estabilizar a produção a partir do sexto período. Vamos considerar que essa demanda aqui, ó, esse período aqui, seja mês. Então, no primeiro mês, mar de rosas para todo mundo produzindo em pleno vapor. Caiu 5%, o terceira camada está ferrada no segundo mês. No terceiro mês, olha só como é a oscilação, né, na cadeia de produção, ou seja, como que oscila principalmente para esse fornecedor de terceira camada. Ele só vai estabilizar, só vai equalizar com a demanda lá na frente se no sexto mês não houver alteração nenhuma na demanda. Por isso, gente, que todo dia as empresas elas buscam vender mais e mais. Se eu tiver estabilizado ou um crescimento de 1% na venda, na demanda, para o fornecedor, para esse cara aqui, ó, não oscila tanto. Ele absorve. Agora, essa empresa montadora, ela é a ponta do iceberg. Né? Por trás dessa empresa aqui existem vários outros fornecedores de várias outras camadas que elas vão se complicando. E normalmente essas empresas aqui, ó, essas de terceira camada, quarta camada, até quinta camada, o que tiver, elas são fornecedores exclusivos para essa montadora aqui, ó, essa marca de veículo, por exemplo. Vamos supor que isso aqui seja o quê? Uma General Motors, né? A GM Chevrolet. A GM Chevrolet é uma empresa grande, ela suporta. Essas daqui às vezes são empresas de menor porte. Será que ela aguenta toda essa oscilação na demanda? Veja aqui, por exemplo, ó, de 100 para 20 unidades, de 20 unidades para 180, para 60, depois para 100 de novo, e aí que entrou nos 95. E aí vocês vão perceber que no sexto período aqui, ó, todas as empresas estão assim, estabilizada como estava lá no 100. Então, ou seja, leva 100 meses para que todas as empresas
da montadora até a terceira camada se estabilize. Tá? Então, mostrando mais uma vez aqui, né, só que de forma diferente, a nossa flutuação dos níveis de demanda. Tá? É a mesma coisa que está lá. A taxa de produção, 2 vezes a demanda, menos o estoque inicial. Tá bom, gente? Ó, agora tem uma distorção na cadeia de suprimento, segundo o Nagle-Slack, devido às decisões de lote. Né? Por exemplo, uma demanda no cliente final razoavelmente estável de 5 itens por semana, se for, aqui é diferente, né? Aqui é decisão por lote. A empresa ela fabrica por lote. Vamos considerar que o fabricante final, tem uma tabelinha aqui, ó. Esse aqui é do próprio livro do Nagle-Slack, a tabela 13.4. Se vocês forem pegar lá no livro do Nagle-Slack, lá na página 440 do Nagle-Slack, ele apresenta essa tabela aqui. Tá? O Nagle-Slack é esse cara aqui, ó, administração da produção. Essa aqui é a segunda edição, tá, gente? Lá no ambiente, lá na nossa biblioteca digital nós temos a versão, a quarta edição, é a versão digital, tá? Eu não sei que página que é, mas é no capítulo, vamos lá, é no capítulo que trata sobre planejamento e controle da cadeia de suprimentos. É o capítulo 13. Por isso que a tabela é 13. É a quarta tabela do capítulo 13. Bom, então vamos lá. Só para a gente entender um pouco isso aqui também. Ó. Cliente final. Tá? Um consumo médio. Vamos colocar aqui. Ó. Depois eu volto lá, gente. Há uma demanda do cliente final razoavelmente estável a uma taxa de 5 itens por semana. Tá? Então, vamos lá. Podemos pegar aqui, aqui ele fala distribuidor local, distribuidor regional e fabricante. Para ficar fácil para a gente entender. Ó. Aqui, cliente final, bota na cabeça, consumidor. Presta atenção, cabeção. Distribuidor local, varejista. Distribuidor regional, é o atacadista. Né, o distribuidor e o fabricante. Então vamos lá. Esse fabricante aqui, ó, ele fabrica só lotes de 100. Aí só fabrica lotes de 100 unidades. Por quê? Vocês lembram da questão do lote econômico? Né? O que é lote econômico? Aqui, ó, vocês já pesquisaram sobre isso. Então o lote econômico ou seja, o fabricante, se ele fabricar menos de 100 unidades, fica muito caro. Se ele fabricar mais de 100 unidades, fica muito caro. O lote econômico é aquela quantidade de unidades é a que fica mais barato. Então, ele fabrica por quantidade, né? A gente chama de lote. Por isso que é decisões de lote. Então, se eu tenho um consumo estável de 5 unidades, historicamente, o consumidor consome 5 unidades, o distribuidor local ele vai ter que fazer assim, ó. No primeiro período, tá aqui, ó. Depois vocês dão uma olhada lá no livro, que ele tem detalhadamente, né, explicadinho isso daqui. Né? Mas assim, para a gente entender, assim, ó, consumo semanal, né? No livro vai estar taxa de itens por semana, é isso mesmo. Então ele tem lá um consumo semanal de 5 unidades. O varejista, ele vai comprar quanto? A cada 2 semanas ele compra 10. Olha aí, por que esse cara não compra 40 por mês? Porque se ele tem fornecedor que entrega para ele, né, essas quantidades, ele pode comprar desse cara aqui picado. Então, ou seja, a cada 10 semanas ele vai comprar, né? A cada 2 semanas ele vai ter o quê? Um consumo de 10 unidades. Então, a cada 2 semanas ele vai, ou seja, ele compra 10, primeira semana entrega para esse cara, na segunda semana ele entrega de novo e fica 0. E assim sucessivamente. Só que assim, esse varejista aqui, ele está comprando de 10 em 10. Ele não vai manter o estoque. Ele não é louco ficar com um capital empatado no estoque. Até porque hoje os distribuidores, né, eles podem entregar parcialmente. Então, esse cara aqui, primeira semana ele vem e compra desse cara aqui, passa uma semana não compra, na segunda semana ele volta e compra, na terceira ele não compra, na quarta ele vai e compra de novo, e assim sucessivamente. Tá? E esse cara aqui, o que ele faz? Como o fabricante só fabrica
de 100 em 100 unidades, ele compra 50, depois de um tempo ele vai lá e compra mais 50. Então, nessas 50 que ele compra, ele atende o lojista por 1, 2, 3, 4, 5, 10 semanas e depois ele vai novamente ele vai comprar do distribuidor, que por sua vez a cada 20 semanas vai comprar lá o fabricante vai levar aí 20 semanas para produzir novamente. Tá? Então, essa é uma outra distorção que tem na cadeia. Para esse cara aqui, tranquilo, né? Toda semana vai dar 5. Esse cara aqui ele tem que fazer um caixazinho de pelo menos 2 semanas, né? Que ele só compra de 10 em 10. E esse aqui só compra desse aqui de 50 em 50. Ou seja, a cada passo para trás que a gente dá na cadeia, ele vai tendo que aumentar o quê? O recurso, né? Que esse fornecedor vai ter para poder bancar lá o seu estoque. Esse aqui manda estoque para 2 semanas, esse aqui estoque para 8 semanas e esse aqui estoque para 16, quase 20 semanas, tá? De fabricação. Beleza, gente? Então, ó, para ter melhoria nessa cadeia de suprimento, nós temos que ter o quê? Informações compartilhadas, né? Quando acabou o estoque do meu cliente, automaticamente o meu sistema, eu como fornecedor, fico sabendo. Então, essa informação tem que ser compartilhada, né? Alinhamento de canal, ou seja, a questão da tempestividade, né? Na questão da qualidade, na questão do tempo, na questão do custo, é o que a gente chama também de eficiência operacional, né? Tem que funcionar como um reloginho o negócio aí. Tá? Essas daí são as melhorias que são aplicadas na cadeia de suprimentos. Beleza, pessoal? O que eu queria passar para vocês é isso, então, tá? Com relação à dinâmica da cadeia de suprimentos, é explicar esse exercício. Eu estava pensando como é que a gente ia fazer para vocês. Então, tá aí o exercício de cadeia de suprimentos. Na próxima aula, a gente vai ver fazer os exercícios, tá bom? E qualquer dúvida com relação a essa aula, não hesitem em me procurar para a gente esclarecer as dúvidas. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, então, e até a próxima.